Olá, meus amigos, começa a partir de agora aqui pelo Conteúdo Liberado Play, mais uma edição do Trago Verdades, o programa onde você manda as perguntas e eu aqui na minha bancada respondo somente as verdades. Lembrando sempre que para você participar aqui com a gente, você pode mandar a sua pergunta através do meu Instagram, @leomartinezrj, ou então através do e-mail aqui do canal, o conteudoliberado@gmail.com. Lembrando que lá no e-mail você pode mandar a sua perguntinha através de um vídeo gravada na horizontal, se você quiser aparecer aqui no nosso programa. Outra opção para você poder se comunicar aqui com a gente é aqui embaixo, nos comentários desse vídeo, aqui mesmo no YouTube. Pode deixar sua perguntinha escrita aqui que eu vou responder com o maior prazer. Bom, e a primeira pergunta de hoje é para saber qual a minha opinião em relação ao clipe Indecente da cantora Anitta. Bom, primeiro a gente fala da música, né? A música é muito gostosa, é uma música de pista, é uma música boa para dançar, é uma música voltada para o mercado internacional e já está sendo chamada aí pela mídia como o primeiro funk espanhol, né? Por conta dessa batida, dessa pegada e também da letra, né? Todo o contexto da música. Bom, em relação ao clipe, eu achei que o clipe é bom, apesar de não ser um dos melhores da Anitta, né? Eu acho que a Anitta já veio aí de uma série de clipes e que surpreenderam muito a gente com grandes produções, né? Mas esse clipe Indecente, eu acho que deixou um pouquinho a desejar. Eu anotei alguns pontos aqui que eu percebi, que é o seguinte: eu achei que tem pouca iluminação no rosto da Anitta, eu achei que tem momentos que a gente não sabe nem se ela tá dublando, né? Na verdade tá cantando, se ela tá falando. Eu acho que ficou muito escuro o rosto da Anitta. Eu acho que poderiam ter clareado isso até numa pós-edição, né? Apesar do clipe ter sido gravado ao vivo na casa da Anitta, no dia que ela comemorou o aniversário dela, mas eu achei que o rosto da Anitta ficou meio escuro nesse clipe, né? Uma outra observação que eu anotei aqui é que apesar dessa troca de cenários, né? Eles fazem um primeiro momento num cenário, então ela vai passeando nos cenários. Eu achei que essa ideia ficou muito boa. Eu achei que não tem aquela coisa de troca de figurino e tudo mais. Eu gostei muito dessa questão da interatividade. A Anitta, ela vai interagindo com os convidados, ela interage com os elementos de cena e eu achei essa ideia sensacional. Foi um clipe aí que teve um investimento muito grande de uma multinacional de cosméticos e produtos de beleza, né? Então, acho que por conta dessa parte aí de produção, eu acho que ficou bem interessante, né? Essa parte, digamos assim, a parte técnica do clipe, tirando esse defeitinho aí que eu falei da luz no rosto da Anitta, que realmente ela ficou um pouquinho no escuro. Agora, o mais interessante de tudo é que a Anitta consegue ser diferente em cada produção, né? Como eu falei no começo, ela já veio aí de uma sequência de clipes como Vai Malandra, aquele outro com Pablo Vittar, Na Sua Cara, onde ela é camaleônica, então ela muda muito. E nesse clipe do Indecente, ela também não poderia ser diferente, né? Mudou bastante. Eu gostei. Eu acho que se eu pudesse dar uma nota, eu daria uma nota 8, né? Por conta de alguns defeitinhos, como eu disse aí, mas é um clipe que já tá estourado, já tá com mais de 14 milhões de visualizações aqui no YouTube e com certeza é mais um grande sucesso da minha querida Anitta. A segunda pergunta é a seguinte, veio da Roberta Medeiros de Minas Gerais. Ela gostaria de entender a polêmica envolvendo a série O Mecanismo, que está sendo exibida pela Netflix. Ela diz que só vê isso nas redes sociais e que ela está meio perdida. Bom, Roberta, antes da gente falar da questão política, né, que envolve a série O Mecanismo, a gente precisa lembrar que a série é uma obra de ficção inspirada na Operação Lava Jato. É uma grande obra criada, dirigida e produzida pelo José Padilha, né? Então, assim, ela é uma obra inspirada, né? Ela tem, assim, a parte ficcional, né? Diferente de um documentário. Se fosse um documentário, ela seria, assim, fiel a todos os personagens, fiel a todos os acontecimentos. Mas como é uma obra de ficção, ela tem aí uma licença, né, para poder criar situações, criar novos personagens, e isso está gerando muita polêmica, principalmente por conta das divisões partidárias, né? As pessoas estão levando muito essa questão para o lado pessoal, inclusive muitos assinantes do Netflix cancelaram suas assinaturas por conta dessa série, né? Por conta disso tudo, achando que estava atacando o partido A, B ou C, ou o político A, B ou C, enfim, gerou-se um caos, mas foi um caos muito positivo, porque segundo a Netflix, né, o retorno está sendo muito positivo para eles, ao contrário do que essas pessoas aí que estão gerando essas polêmicas acreditava ser. Bom, na minha opinião,
analisando a parte política, eu acho que as pessoas deveriam brigar menos pelos políticos e pelos partidos e mais pelo povo e mais pelo seu próximo, né? Acho que aí estaria a grande diferença disso tudo. Se as pessoas começassem a olhar essas questões sociais mais voltadas para o povo e menos para partidos e menos para políticos ou candidatos, ou enfim, acho que a coisa funcionaria. Mas analisando tecnicamente a série, né, eu já assisti, é um produto de excelente qualidade, tem uma fotografia muito boa, uma luz muito boa, a direção é impecável. Eu acho que a única coisa que fica um pouco a desejar é a interpretação do Selton Mello, o grande Selton Mello, que às vezes eu acho que ele eu não sei tecnicamente qual seria o termo, mas, por exemplo, tem certas cenas dele que a gente não consegue entender direito o que ele fala, é uma coisa meio sussurrada. Eu não sei se isso tem a ver com a questão da composição do personagem dele, mas eu acho que é o único ponto, assim, que fica um pouquinho a desejar. Mas quem ainda não assistiu o Mecanismo, assista, porque realmente é um produto brasileiro, né? É um produto feito aqui por nós brasileiros e que vale muito a pena todo mundo aí acompanhar, independente de partido, de candidatos, né? Acho que a gente precisa entender, mesmo que seja de uma maneira dentro da ficção, mas entender um pouquinho do que tem acontecido no país nesses últimos tempos. E a próxima pergunta agora vem em vídeo. Vamos dar uma olhada. Oi, Leozinho. Aqui é Rita, do Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber se é verdade que o Roberto Carlos está namorando uma menina no prédio dele. E adoro teus vídeos, acompanho você no conteúdo liberado. Vê se você consegue me dar essa resposta. Beijão. Muito obrigado aí, Rita, pela sua participação. Olha, essas questões de namoradas do Roberto Carlos, elas sempre rendem muitas polêmicas e muitas fake news, conforme são chamadas aí ultimamente as notícias que não têm grande fundamento, na verdade que não tem fundamento nenhum. Nesse ano, no Cruzeiro do Roberto, ele esclareceu mais uma vez essa polêmica envolvendo essa namorada do prédio dele, né, que seria na verdade vizinha de bairro, não seria nem do prédio, seria vizinha de bairro, e como ele mesmo disse, ele nunca mandou flores e muito menos deu carona para essa mulher, né? Ela é uma jovem que tem mais ou menos uns 30 e poucos anos, né? Que ela é do Mato Grosso do Sul e que ela estava no Rio de Janeiro, hospedada na casa da irmã, que é na Urca, ali no mesmo bairro onde o Roberto Carlos mora. Mas ele disse na entrevista que ele nunca deu carona, nunca mandou flores, nada disso. O Roberto, nessa entrevista do Cruzeiro, ele esclareceu também que essa é mais uma das notícias que as pessoas comentam por aí, os boatos que surgem em relação a ele, mas que não tem provas e que realmente não tem nenhum fundamento, segundo as palavras do próprio cantor, em relação a esse romance. Bom, o mais importante da gente falar do Roberto é que ele continua assim solteiro, não tem pretensão também de ser pai, conforme algumas outras notícias saíram por aí, mas evidentemente que na vida privada do rei, ele deve ter algum relacionamento, né? Alguma pessoa, mas ele prefere sempre manter isso no anonimato. Acho que é uma tática dele muito boa, né? O Roberto tem a vida privada dele muito reservada. A vida particular do Roberto, ela é praticamente intocável, apesar dele ser morador do Rio de Janeiro, onde tem bastante paparazzi, onde tem uma grande concentração de imprensa, de entretenimento, mas a vida do Roberto, ela realmente é um cofre, né? É uma caixinha de Pandora, é bem assim, guardada a 7 chaves. Bom, mas o que eu ia falar em relação ao Roberto é que ele está comemorando no ano que vem 15 anos do projeto Emoções em Alto Mar, que é o projeto dele, do Cruzeiro que ele faz, né, que eu já participei também, que é maravilhoso. Eu também indico para quem quiser participar, quem é fã do Roberto, né? Então ele está comemorando no ano que vem 15 anos do projeto Emoções em Alto Mar e que já estão abertas as vendas do Cruzeiro. Então, se você quer saber um pouquinho mais da intimidade do Roberto, conviver com o Roberto, né? Porque no navio existe um pouco dessa convivência também, acho que esse cruzeiro aí é a melhor oportunidade. Mas, só para concluir aqui, o Roberto não está namorando a vizinha, o Roberto está solteiro, ao que tudo indica, né? Pelo menos ninguém sabe de nada. E se ele estiver namorando alguém nesse momento, é tudo muito reservado, como ele sempre foi, né? A vida do Roberto é livre de polêmicas e de grandes confusões.
E o programa dessa semana fica por aqui. Lembrando que a sua participação é sempre muito importante pra gente. Então, vai lá no meu Instagram, deixa a sua perguntinha ou então manda por e-mail aqui pro nosso canal, conteudoliberado@gmail.com, ou então, aproveitando, já deixa logo a sua perguntinha aqui embaixo nos comentários que eu vou responder, na verdade, com o maior prazer pra você, viu? A gente se encontra na semana que vem. Até lá!